Este é um mundo de castidade reversa, onde as mulheres é quem tem uma forte libido. Portanto, as mulheres é quem são as caçadoras atrás de homens, elas não perdem tempo em sempre tentar chamar um garoto para sair. O nome do prota é Ishizu Kuto, e ele já está há 15 anos nesse mundo. A diferença de gênero nesse mundo é de 20 para 1. Ele reconhece que essa troca de gênero é comum em mangás e novels. Porém ele sabe que quando os homens são raridade, é preciso estar sempre em alerta, por isso ele fez questão de crescer forte e saudável. E Kuto se lembra da vez em que estava no shopping com sua mãe, assim que ela se distraiu com algo, ele simplesmente saiu andando para explorar. Ele estava andando feliz da vida, mas rapidamente foi cercado por mulheres mal intencionadas. Ele morreu de medo, mas por sorte sua mãe o encontrou e o salvou, e claro que ela ficou furiosa por ele ter sumido assim. Por causa disso, sua mãe sempre foi bastante protetora, fazendo até mesmo ele ter que estudar em casa ao invés de ir para a escola, porém isso estava prestes a mudar. Agora que ele realmente estava em uma escola de verdade, ele estava preparado para ser cercado por garotas, ele tinha certeza de que sua vida de harém estava prestes a começar, ou pelo menos era isso que ele pensava. 2 garotos estão reclamando, dizendo estar com medo de ter que ir para casa acompanhados por garotas. Como as mulheres é quem são as predadoras, os homens acabaram se tornando herbívoros assustados. Porém é claro que ele nunca rejeitaria o convite de uma garota. É quando alguém chega na sala. São o que eles chamam de guardiões masculinos, garotas cujo dever é garantir que os garotos possam ter vidas escolares agradáveis. São verdadeiras guarda-costas, meu Deus! Porém os garotos que antes estavam sendo cercados, rapidamente fogem da sala dizendo que mulheres eram assustadoras. As 2 garotas vão atrás dos garotos que fugiram, enquanto o prota reflete que isso parece acontecer todos os dias. Ele pensa que o termo guardiões masculinos provavelmente tem algum duplo significado. Ele se questiona por que as garotas vão atrás de caras genéricos como aqueles 2, sendo que esses guardiões são bem mais bonitos. Assim, acho que estamos lidando com mais um protagonista lerdo, não é possível. As garotas ficam cabisbaixas, pois elas queriam sair com os garotos. O prota vê que essa é sua chance e levantando da cadeira, prontamente diz que estaria livre após as aulas. As garotas se olham sem entender, e o prota se desespera, pensando que pode ter feito algo errado. Uma delas questiona sobre o que ele estava dizendo, afinal, ele já tinha Tozaka com ele. E a outra concorda, dizendo que não poderia se pôr entre eles e Tozaka. Ele questiona se elas estavam falando sobre Rui, e diz que ele estava na sala dos professores, então não tinha problema. A garota diz que não era isso que queria dizer, elas não poderiam interferir no par destinado de Tozaka, a outra concorda, e diz que eles deveriam começar a namorar logo. Ele se desespera, dizendo que seu relacionamento com Rui não era desse tipo, afinal, ele queria namorar com uma garota, e não com seu guardião. De qualquer forma, elas se despedem o deixando sozinho na sala. Olhando pela janela. Ele reflete que penteia o cabelo sem falta todos os dias. Ele se cuida para ter uma boa saúde, e suas notas estão na média. Mesmo assim, ele não consegue arrumar ninguém, desse jeito, seu sonho de ter um harém irá terminar antes mesmo de começar. Ele percebe que o Rui estava demorando muito, como é proibido que estudantes do sexo masculino voltem sozinhos para casa, ele decide ir procurá-lo. É quando ele o vê cercado por garotas, ele o chama de longe, chamando sua atenção. Rui questiona se ele não deveria esperar na sala. Mas como estava demorando, o prota decidiu vir atrás dele. Rui se despede das garotas e ele se põe a andar. Rui pede desculpas pela demora, mas Ikuto diz que não tinha problemas. Ele questiona se aquelas garotas eram suas fãs o chamando de idiota sortudo. Rui fica feliz que tem alguém que o apoie, porém fica nervoso em pensar que isso poderia se repetir todos os dias, afinal, por causa disso ele deixou Ikuto esperando, mas o prota diz que não tinha problemas. O problema é que Ikuto parece mais acostumado a estar perto de garotas do que os outros garotos, por isso não pode deixar de ficar preocupando com ele. Ikuto reflete que se algo acontece com ele, provavelmente Rui é quem seria responsável. E por isso, Rui pede que Ikuto o deixe continuar o protegendo. O prota pensa em como ele parecia mineiro. Faz sentido que Rui seja tão popular. Não importa o quanto ele tente, um garoto comum como ele nunca conseguiria estar nesse mesmo nível. Ele diz que nunca estaria no mesmo nível que Rui. Ele percebe que Ikuto parecia estar fazendo birra e diz que ele não precisava se preocupar, afinal, ele estaria do seu lado, e pergunta se não era o suficiente.
O prota percebe que mesmo que Rui fosse popular entre as garotas, ele não conseguiria o odiar, e concorda, dizendo que contanto que Rui estivesse ao seu lado, estaria tudo bem. Isso chama sua atenção, que parece ficar surpresa com a resposta. Ikuto percebe que Rui não é só seu guardião, mas também seu amigo, e mesmo nesse mundo, amigos ainda são um tesouro para a vida, porém se vira ao perceber que Rui ficou para trás. Corando, Rui diz que ele diz essas coisas, que fazem sua esperança crescer, mas ele nem se dá conta. O prota questiona o que ele disse, mas Rui se apressa em desconversar. Nossa, como é possível? Mas ok, vamos entrar no jogo e fingir surpresa na hora da revelação. No caminho de volta, Rui questiona se eles ainda iriam para aquele novo café inaugurado, e Ikuto confirma, dizendo que lá parecia ter vários pratos deliciosos. Rui questiona se ele avisou seus pais que iria se atrasar, e Ikuto confirma. Rui disse que isso era bom, afinal, seus pais ficariam preocupados se ele demorasse e não avisasse eles, porém acrescenta, dizendo que não iria perdoar alguma pervertida que tentasse chegar perto de Ikuto. O prota continha mais palavras dele, porém pensa que Rui tem muita mais chances de ser atacado do que ele. A cena corta para depois da cafeteria, o prota diz que estava cheio. Rui fica feliz pelo prota finalmente estar conseguindo viver a vida cotidiana estável que sempre desejou. Rui realmente se preocupava com ele, afinal quando entrou na escola, Ikuto estava sempre distraído, tirar os olhos dele era o mesmo que o perder. Ele sempre se metia entre as garotas tentando puxar conversa, sem noção nenhuma de espaço. Ele também vivia dizendo coisas que pareciam cantadas, porém, admite que o jeito que ele se esforçava para se dar bem com as garotas era fofo. Ikuto se desespera com vergonha, dizendo que já tinha refletido sobre isso, e pede que Rui considerasse isso apenas como uma loucura juvenil, e implora que ele nunca mais toque nesse assunto. O prota reflete que não é culpa dele agir assim, afinal, uma hora ele estava perto de se formar e de repente ele acordou em um corpo de bebê em outro mundo. Nesse caso, Rui pede que eles façam uma revisão e pergunta por que um guardião masculino tinha que sempre acompanhá-lo para casa. O prota diz que caso um garoto voltasse para casa sozinho, ele poderia ser atacado por alguém. Rui diz que estava correto, o guardião masculino estava lá até mesmo para impedir que ele fosse atropelado. Porém, é quando algo chama sua atenção. Ele diz que tinha outro benefício em ter um par, chamando Ikuto para se apressar. É uma garota que estava assediando um homem mais velho. É quando Rui se aproxima dizendo que isso era o suficiente, e pede que ela deixe o homem em paz. Ikuto diz que com as tentativas frequentes de cantadas, isso poderia se tornar um trauma para os homens. A garota com vergonha, rapidamente sai correndo se desculpando pelo inconveniente. Rui concluiu o pensamento de antes, dizem que se estivessem em dois, poderia ajudar alguém como agora. E Ikuto confirma alegremente. Ele reflete em como é bom ter Rui com ele, afinal, mesmo já estando há 15 anos nesse mundo, ele frequentemente se esquece da diferença e age como em seu mundo anterior. Porém, ele sabe que mesmo estando sozinho, ele dificilmente vai ser abordado por alguma mulher. Rui questiona se ele finalmente aprendeu a não agir de acordo com seus próprios caprichos, e Ikuto diz que isso é devido à educação que recebeu de Rui. Rui nunca o abandonou, mesmo quando ele estava causando problemas, Rui realmente era insanamente gentil. Ikuto mande que Rui tome cuidado, afinal, é muito mais provável que seja ele quem seja alvo de alguma pervertida. Rui agradece sua preocupação, porém Ikuto diz que ele é quem deveria agradecer. O homem de antes agradece pela ajuda, porém ao ver o uniforme deles, ele rapidamente foge pedindo licença. Ikuto fica confuso, se perguntando se o homem havia esquecido de alguma tarefa, mas com um olhar sombrio, Rui apenas manda que eles se apressem. Já em sua casa, Ikuto diz que a comida estava ótima, e entrando, ele acena para Rui agradecendo pela refeição, desejando que ele chegue em casa com segurança. Rui se despede já seguindo seu caminho. Ele diz que é difícil se separar, mas não vê a hora de chegar em casa e vestir algo confortável. Ele percebe que Ikuto ainda não entende o que um guardião masculino significa. Ele acha graça por Ikuto não achar estranho que um garoto faça guarda para outro garoto. Porém, ele acha que esse lado bobo faz parte de seu charme, e tirando a roupa, ele se questiona como Ikuto reagiria ao descobrir que na verdade ela era uma garota. Será que ele aceitaria sua verdadeira forma? Nossa, por esse plot twist eu não esperava, essa realmente me pegou de surpresa. Comente aí se você esperava por esse final. Obrigado por assistir, essa é uma obra nova que está lançando agora. Se quer que eu traga novos capítulos quando lançar, deixe o like e se inscreva.